Bueno, gurizada, então agora nós vamos seguindo no nosso trabalho referente ao fato típico e vamos trabalhar agora o resultado, tá? Resultado naturalístico é aquele que ocorre nos crimes materiais, ou seja, é aquele que modifica o mundo exterior. O que é um crime material? É aquele que para se consumar depende do resultado naturalístico. Poxa, aqui, ó, mas que nó. Por exemplo, homicídio, lembre-se, saquei a pistola, 2, double tap, 2 no peito, pupu, tá? Matei o cara. É um crime material, beleza? Roubo. Vem o Joãozinho correndo ali, o Kelch correndo de manhã na Santa Tecla aqui em Bagé, escuro. Gurizão chega, passa de bike, leva o meu celular, bota uma faca, faz a violência, grave ameaça e leva o meu celular. Ok, perdeu, já era, tá bem? Crime formal. Ele não depende da produção do resultado para que se consume. Ou seja, ele pode vir previsto no próprio tipo penal. Ao exemplo que nós temos aqui da extorsão, tá bem? Não há essa ideia da obtenção da vantagem, ok? Crime de mera conduta é a simples prática da conduta, violar o domicílio, um porte ilegal de arma, tá bem? Então, esses crimes formais e os de mera conduta, eles não precisam do resultado naturalístico para que eles consumam. Eles basta a prática da conduta, não precisa do resultado, tá bem? Então, todos os crimes possuem um resultado jurídico. Tá, mas o que é o resultado jurídico? É aquela violação do tipo penal. Resultado jurídico é a violação do tipo penal. Tá bem? Olha ali. Coloquei aqui no quadrinho, né? Resultado é um dos elementos constitutivos do crime lá na teoria do crime. Resultado é o que ele é? É uma modificação do mundo exterior, provocada pelo quê? Por uma conduta humana. E ele é um elemento essencial do fato típico em determinados crimes. Beleza? Ele representa o quê? A consequência da ação ou omissão do agente. Ele pode ser material ou formal, tá bem? Material, lembrem-se que modifica o mundo exterior e o formal é a prática da conduta, tá bem? Então, aqui nós temos o modelo finalista do delito, lá do Hans Welzel, né? Eu já aprofundei um pouquinho. A Fundatec não vai perguntar quem é Hans Welzel, já digo para vocês. Não é característica dela. Talvez uma prova de delegado, o inspetor escrivão também da Polícia Civil, ela não vai perguntar quem é o Hans Welzel, tá? Então, só deixa eu fazer um ajustezinho aqui. Deu, ok? Então, o crime, ele é o conceito tripartido, fato típico, ilícito e culpável. Típico, ilícito e culpável, beleza? Essa culpabilidade, ela só carrega os elementos normativos, aquelas previsões trazidas em lei. Já o dolo e culpa, eles não se encontram na culpabilidade. Bom, por que eu trago isso? Olha só, o que o fato típico ele tem como seus elementos? Conduta, resultado, nexo causal e a tipicidade. O que é a conduta? É uma ação ou omissão, tá bem? O resultado é uma modificação no mundo exterior. Já o nexo causal é uma relação entre causa e efeito, a tipicidade e a adequação do fato à norma, tá bem? Ilicitude, vamos lá. É a contradição entre uma conduta típica e ordenamento jurídico. É um elemento objetivo que se verifica se o fato típico é contrário ao direito. Por exemplo, causas excludentes de ilicitude. Nós temos o quê? Exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa e estado de necessidade. Trabalharemos esse material, tá bem? E a culpabilidade, vocês lembrem do quê? Da racionalidade, que é um juízo de reprovabilidade sobre a conduta típica e ilícita, tá bem? Então, os elementos da culpabilidade é o impoex, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade, tá bem? Então, essa teoria do Hans Welzel transferiu a culpa da culpabilidade, né, para o fato típico, tá? O que eu quero que vocês compreendem? Dolo é a intenção, culpa é o quê? A imprudência, a negligência ou a imperícia, ok? Vamos indo. Nexo causal é a ligação da conduta, né, com o resultado. Aqui nós utilizamos também a Fundatec, não vai cobrar, mas eu falo para vocês, porque vocês também devem entender, até pelo atendimento à ocorrência lá na rua, quando vocês forem guardas municipais, que vocês devem saber atender as partes com qualidade. Então, tu utiliza aqui o quê? O método hipotético de Turrein. Turrein era um doutrinador francês lá que fez essa teoria da conditio sine qua non. Essa teoria adotada, teoria dos equivalentes, teoria da equivalência de antecedentes causais, ou conditio sine qua non, condição sem a qual não, tá? É a teoria adotada e isso a Fundatec já perguntou, tá bem? Artigo 13, relação de causalidade, deixar para vocês fazerem uma leitura, tá bem? Daí, no parágrafo 1º, tem as concausas. O que é isso? É uma confluência de causas, tá? O que elas podem ser?
são as causas que concorrem para o resultado. Elas são absolutamente independentes ou relativamente independentes, ok? As absolutamente independentes, elas rompem esse nexo causal, rompem o nexo causal. Já as relativamente independentes, elas mantêm o nexo causal. E o agente responde pelo quê? Pelo resultado, tá bem? Já com a concausa absolutamente independente, tá? O resultado ele não é imputável ao agente, ok? É isso que vocês precisam saber daqui. O nome da teoria, teoria do equivalência dos antecedentes causais, condício sine qua non, e já era, beleza? Já deixei tudo arrumadinho nos quadrinhos aqui para vocês. E o último elemento do fato típico é a tipicidade. O que a tipicidade ela é? Ela é a adequação do fato à norma, tá? O que o tipo penal ele é? É um modelo de conduta proibida. Por exemplo, a conduta proibida é matar alguém, tá? É roubo, subtrair, parecer para outra mediante violência ou grave ameaça. Isso são condutas proibidas, tá bem? O preceito primário é a conduta proibida, exemplo, matar alguém no homicídio, e o preceito secundário é apenas 6 a 12 anos, tá? Por exemplo ali. Vamos indo. Essa tipicidade, ela pode ser penal, que é a soma da tipicidade formal mais a tipicidade material. O que é formal? Conduta enquadrada na lei. Material é a capacidade de lesão que essa conduta faz, tá bem? E esse princípio da insignificância, ela exclui a tipicidade material. Puta que pariu, calma que nós já vamos chegar lá, tá? Já o Eugênio Zaffaroni, grande doutrinador de direito penal garantista, ele criou a tipicidade conglobante. A Fundatec já cobrou em provas de procurador. Nunca cobrou para a guarda municipal, nem para o sargento da brigada que ela vai fazer, nem para a polícia civil. Mas nós erramos para mais. Então, tipicidade conglobante do Zaffaroni, o que ela é? É a soma da tipicidade material mais atos antinormativos, tá bem? Eu já deixei aqui no desenho para vocês, ok? O que o princípio da insignificância é? Que ele exclui a tipicidade, tá? Ou seja, ele é um princípio que exclui a tipicidade material de condutas formalmente típicas. Por exemplo, o Joãozinho, em Porto Alegre, foi lá no mercado e furtou 1 quilo de erva do supermercado Zafari. Tá? Ele é um cara que não é reincidente, é a primeira vez que ele fez, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, tá? Então ele tem alguns requisitos, é a mínima ofensividade da conduta, ausência de reprovabilidade, tá? Não reincidência e inexpressividade, é o macete Amari, ok? Essa adequação típica, ela pode ser imediata ou mediata, tá bem? Aqui, você só tem que saber que a tipicidade, ela exclui, né? A tipicidade de adequação do fato à norma, o princípio da insignificância exclui a tipicidade. É isso que vocês precisam fazer, tá bem, filhos? Seguindo. Adequação típica, beleza? Ilicitude ou antijuridicidade. O que é isso? É uma conduta contrária ao direito. O fato ele pode ser típico, mas não ilícito, tá? É uma relação da tipicidade com a ilicitude. É a teoria do ratio cognoscente. Nunca a nossa banca Fundatec cobrou. Nunca. Vejam bem. Mas o que eu falo? Eu sempre peco para mais com os meus alunos. E quem erra para mais, aprova. E quem aprova, muda de vida. Eu posso ter um fato típico não ilícito, né? Por exemplo, eu já lembrei do uso da minha arma de fogo, saquei minha pistola da cintura, mandei ali o cara para a polícia. O cara seguiu vindo, eu enquadrei, o cara armado, eu enquadrei, atirei nele, pupu, doble tap, apaguei o cara ali mesmo, tá? Legítima defesa própria. Tá? Então eu estou amparado por uma excludente de ilicitude, beleza? São causas de exclusão, causas justificantes ou discriminantes. Elas podem estar previstas na parte geral do Código Penal, que são as causas excludentes gerais, aquelas previstas no artigo 23 do Código Penal. Na parte especial, por exemplo, o aborto em gravidez resultante de estupro ou que faça, entre aspas, mal para a mãe, tá? Tá, isso aí é lá na parte especial do Código Penal. As questões ali do constrangimento ilegal, ali, beleza? Depois as supralegais, que elas estão previstas onde? Na doutrina e na insignificância, tá bem? Agora nós entramos às excludentes de ilicitude propriamente ditas. A primeira delas, o estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Para quê? Para salvaguardar direito, para salvaguardar a sua vida, por exemplo, tá?
que não podia de outro modo evitar o sacrifício de direito próprio de outrem, né? Não era razoável essa exigibilidade. Ou também não posso, eu como guarda municipal, no atendimento a uma ocorrência, alegar estado de necessidade, porque eu tinha o dever de enfrentar o perigo. Tá bem? Vamos indo. Tá bem? Então não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, tá? Embora seja razoável exigir-se o quê? O sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. E o sol tá dando exatamente na minha careca, ó. Olha o brilho. Tá, mas não é isso, só para descontrair. Vamos indo. Então, os requisitos do estado de necessidade. É o primeiro deles, é salvar de um perigo atual. O que é um perigo atual? Aquele que está ocorrendo ou prestes a ocorrer. Tá? É um requisito objetivo, não é iminente, tá bem? Este perigo deve ser gerado, ou melhor dizendo, pode ser gerado por quem? Por uma pessoa, por coisa ou por fato. Se houver um ataque de animal, se o animal não for um instrumento para o ataque. Por exemplo, eu tenho um pastor malinois treinado e eu uso ele para atacar. Aí é diferente, aí é legítima defesa, porque eu estou utilizando aquele animal para atacar alguém, tá bem? Essa é a diferença. Então, lembrando que o estado de necessidade também não pode ser provocado por sua vontade, requisito objetivo, nem podia de outro modo evitar, também requisito objetivo, tá bem? Nessa mesma ideia, ele deve ser para cuidar de direito próprio ou alheio, é um comportamento inevitável, o como dissessos, o como dos dissessos, melhor dizendo, lá do latim, tá bem? Inevitabilidade do comportamento. É cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, né? E para que tenha esse estado de necessidade, deve haver o conhecimento da situação justificante, que é um requisito subjetivo, que é a possibilidade de agir, tá bem? No estado de necessidade, o bem será de menor valor ou igual valor ao que se protege. Se o bem for de maior valor que aquele que tu protege, né, há a aplicabilidade, parágrafo 2º do artigo 24, que diz: embora seja razoável que exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Por que no meu material, às vezes, eu falo no Código Penal comum? Porque existe o Código Penal Militar. E aí, principalmente às vezes que o pessoal já estudou alguma vez direito penal militar, ele pode se perder. Porque no direito penal militar é adotada outra teoria, tá bem? Que eu sempre falo, quem for meu aluno para sargento da brigada, no CTSP, ou estudar algum concurso comigo que tem aula de direito penal militar vai entender isso aí. Tá bem? Situações específicas do estado de necessidade. É possível estado de necessidade recíproco? Sim, é, desde que não tenham provocado a situação de perigo. Tá bem? Estado de necessidade versus legítima defesa real. Não é possível. Por quê? Porque quem age em estado de necessidade, assim como legítima defesa, né, está agindo em uma causa excludente de ilicitude. Tá bem? O que é o estado de necessidade defensivo ou agressivo? Defensivo é aquele para se defender. É o ataque a uma fonte de perigo. Por exemplo, o ataque, defesa do ataque de um cão que vem me atacar. Tá bem? E o agressivo, por exemplo, empurrar alguém para se salvar. Quero que vocês lembrem do filme Titanic e a tábua de Jack e Rose, tá bem? Então, no estado de necessidade, podemos ter um excesso ou doloso ou culposo. Beleza, gurizada? Ok? Seguimos agora na legítima defesa. Agora, legítima defesa. Lembremos-nos da legítima defesa e enquadrando no seguinte item. Pá, GM Kelch chegou no atendimento de uma ocorrência ali, tá, enquadrou, guarda municipal, mão na cabeça, tá? Deu o comando da abordagem, o cara não parou e veio pra cima dele com um revólver. O que o GM Kelch fez? Pupu, enquadrou, 2 disparos na caixa torácica, doble tap, ficou ali mesmo. Ah, virou estatística, estampa de camiseta na vila. Tá, isso é a legítima defesa. Por quê? Eu utilizei dos meios necessários de maneira moderada para repelir uma injusta agressão que seria em meu desfavor, que era uma legítima defesa própria. Mesmo caso agora, só que o cara vai pro meu dupla e eu enquadro, pupu, já era, tá? Ah, tive que dar 3 disparos, tem número mínimo de disparos? Não, enquanto não cessar a agressão. Ah, mas 10 disparos, beleza, a agressão cessou com o 10º disparo. Tá bem? Para prova vocês levem isso. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele o quê? Uma injusta agressão, seja ela atual ou iminente, a quê? A direito seu ou de outrem, tá bem?
Aqui, isso aqui é uma novidade trazida pelo pacote anticrime, que é a legítima defesa do agente de segurança pública, que é observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão, né, ou risco de agressão à vítima mantida refém. Isso aqui só foi uma coisa para encher linguiça, porque tecnicamente não mudou nada, tá bem? Requisitos da legítima defesa. Temos os requisitos objetivos e subjetivos. Objetivos, agressão injusta, né? O que também tem que entender? É própria ou alheia e usando moderadamente da força, tá? E o requisito subjetivo é o conhecimento de uma situação justificante, ou seja, saber que está agindo em legítima defesa, tá ok? Vamos indo. Cabe legítima defesa real? Legítima defesa contra legítima defesa? Não, não cabe, tá bem? Uma legítima defesa sucessiva. Depois eu vou trazer um caso, né? Que é uma legítima defesa putativa, esse caso até que me envolve. O que é legítima defesa sucessiva? É o excesso da legítima defesa. Quando o indivíduo estava na condição de vítima, por exemplo, a vítima inicial agride o agressor inicial, né, de maneira excessiva, gerando para o agressor inicial o que? Uma legítima defesa sucessiva. Tá bem? Legítima defesa da legítima defesa, melhor dizendo. Tá, e cabe um estado de necessidade com legítima defesa? Sim, tá ali, tá errado. Não erro de digitação meu, é EN, tá bem? Cabe uma legítima defesa real contra uma legítima defesa putativa? O que é uma legítima defesa putativa? Uma situação imaginária, que o indivíduo pensa que está cobertado pela legítima defesa real, mas existe uma situação imaginária, né? Eu coloquei aqui o exemplo, um desafeto vê o outro, e numa situação imaginária, um efetua um disparo no outro. Vou trazer o caso. 2009, 24 de maio de 2009, eu indo pro quartel, quando era PM temporário, um domingo, por volta das 11h15, na rua Barão do Triunfo, com Monsenhor Constable Hipólito aqui em Bagé. Vejo uma guarnição da brigada, né, forcejando com o cara maior que eu, né, o cara deu um pau nos brigadas ali. Deu um pau não, trocou soco com os brigadas ali, beleza. O que eu tive aquela suposição? Que estava havendo uma situação que eu teria que agir numa legítima defesa de terceiros. Só que o que acontece? Eu visualizei uma situação imaginária, que aquele fato estava ocorrendo, tá bem? Antes o cara foi agredido, chegou ali, foi um contexto bem amplo, ele já tinha sido agredido, etc, etc. Mas o que aconteceu? Eu não respondi por aquilo ali, né? Eu respondi de uma legítima defesa putativa naquele caso, tá bem? Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito não tem conceito na lei, é extraído da doutrina. O que é o estrito cumprimento do dever legal? É aquele dever que nós, policiais, os policiais em serviço, têm de prender alguém nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, que é o flagrante obrigatório, tá? Esse é um exemplo de estrito cumprimento do dever legal, tá? Então, o que eu tenho que trazer? Olha só, outro exemplo, já linkei lá no direito penal militar. O direito penal militar é muito louco, eu adoro direito penal militar. Ele traz a lembrança do artigo 55 e 56 do CPM, né? Que eu vou deixar de aplicar a pena de fuzilamento no cara porque eu conheço ele. Esse é um exemplo também ali, tá bem? Vamos indo. Então, o particular pode alegar estrito cumprimento do dever legal? Sim, ele pode, né? É a questão, por exemplo, do advogado e do estatuto da OAB. O exercício regular de direito, o que ele é? É uma natureza jurídica, tá? Que é o exemplo do flagrante facultativo que qualquer do povo pode, né, realizar uma prisão. As lutas de boxe, MMA, uma trocação pura ali, ó, para não perder a amizade, isso é um exercício regular de direito, tá bem? Essas excludentes de ilicitude, elas têm os excessos. Esse excesso ele pode ser doloso, culposo, intensivo ou extensivo. Fundatec não cobra isso aqui. Eu já fui mais adiante, tá? Todas as excludentes com a ideia putativa, aquelas situações imaginárias, elas não são excludentes de ilicitude. Elas são lá na culpabilidade o que a doutrina chama de erro de tipo permissivo. Tá bem? É isso, não tem milagre. Tá bem? Deixei aqui já marcadinho, tudo pronto para vocês, tá? Culpabilidade é a análise do agente, né, que praticou o fato e não o fato em si. É adotado o modelo finalista, que é composta pelo IMPOEX, tá? Imputabilidade, potencial consciência de ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, tá bem? A natureza jurídica é um modelo de crime, né? Modelo tripartido é o terceiro substrato do crime. Primeiro substrato, fato típico. Segundo, ilicitude. Terceiro, culpabilidade, tá bem? O que a culpabilidade ela é? Ela é
um juízo. Ela é um juízo. É um juízo de reprovabilidade, melhor dizendo, acerca da conduta do agente, tá? E se traz as condições pessoais. É adotada a teoria normativa ou limitada da culpabilidade, até que também nunca cobrou, mas eu tô dando nos detalhes, né? Em que a culpabilidade é impoex. Vamos lá, o que é o impoex? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, tá bem? Exigibilidade de conduta diversa, e lembrando que o dolo e culpa, eles fazem parte do fato típico e não da culpabilidade, tá bem? Deixei aqui tudo mastigadinho para vocês. Então, o que vocês precisam saber aqui? O que a culpabilidade ela é? Tá? É um juízo de reprovação pessoal dirigido ao agente, que podendo agir conforme o direito, ele atua de maneira contrária à norma jurídica, tá bem? É um fundamento e um limite de aplicação da pena, tá? Os elementos da culpabilidade é a imputabilidade, que é a capacidade do entendimento daquele fato ilícito e se determinar de acordo com esse entendimento. A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, tá bem? E o que exclui essa culpabilidade? A inimputabilidade, o erro de proibição. O que é isso? Um desconhecimento invencível da ilicitude do fato. Pá, eu não sei se é crime, tá bem? Lá o Nelson Hungria, nas suas obras, ele trazia a questão do homem médio do Hungria, tá bem? Para vocês não se perderem nesse detalhe. A coação física irresistível exclui o fato típico. Já a coação moral, né, irresistível, ela exclui a culpabilidade. E também nós temos a obediência hierárquica, tá bem? A estrutura do crime. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. O que a imputabilidade ela é? É uma capacidade mental de entender o caráter ilícito da conduta. Né? É uma adoção do que? Da teoria da atividade. No momento da prática da conduta que se verifica a culpabilidade. Já o nosso país, ele adota o que? O critério biopsicológico. Que o que ocorre? A menoridade, menores de 18 anos são inimputáveis, e aquela questão da inimputabilidade ali do artigo 26 e subsequentes do Código Penal. Então, traz o artigo 26. É isento de pena quem? O agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, né? Teoria da atividade ao tempo da ação ou omissão. Era ao tempo da ação ou omissão o quê? Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá bem? Então, aqui nós vamos entender uma coisa. Então, o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 2022, trouxe num conceito que, por quê? Para os fins da aplicação da pena, né, é uma das condições, uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Ou seja, traz o conceito de culpabilidade como um grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada. O quê? Leva-se em conta, partindo desse mesmo conceito ali do CNJ, né, que as condições pessoais do agente no momento daquela prática delitiva e que se conclui pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, tá bem? Então, esse detalhe todo. Nós temos que compreender o quê? Na mesma ideia do aforismo de Wittgenstein, né, lá em 2008, na sua página 2004, trouxe que o quê? Os problemas filosóficos têm origem quando a linguagem tem um momento de festa. E isso eu trago nessa mesma acepção quando nós estudamos, né? Wittgenstein, ele trazia esse contexto de que a linguagem sempre tem um momento de festa. Eu sei que nós precisamos estudar de uma maneira descontraída. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter a responsabilidade da preparação, tá bem? Então, nós temos que compreender as questões lá também do nosso querido Nietzsche, né? Lá na filosofia do Kant, de Immanuel Kant, que tem toda uma origem da punibilidade, da relação do cristianismo e o livre-arbítrio, né? Então, essa noção trazida lá pelo livre-arbítrio do cristianismo é que o que ocorre? É ideia estrutural da moral kantiana. Por quê? Essa reprovabilidade das ações e as consequências que ela traz, ela se relaciona diretamente com o quê? Com a conduta e uma obrigação previamente conhecida, tá bem? Isso é uma relação, como eu falei, na legalidade do Feuerbach, né, que tem todo aquele contexto Marquês de Beccaria e assim toda a origem do princípio da legalidade, ok? Deixando de viajar e voltando à nossa realidade, nós temos que compreender que o inimputável é aquele que não tinha a plena capacidade de compreensão, tá bem? As causas de inimputabilidade, razão de anomalia psíquica, idade, né,
Embriaguez que pode ser dolosa ou culposa. Então, a emoção e a paixão, elas não excluem a imputabilidade penal. Emoção e paixão não excluem a imputabilidade penal, tá bem? A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool, substância e efeitos análogos também não exclui a imputabilidade penal, tá bem? Caso ocorra uma embriaguez para a prática do crime, né, é a teoria da actio libera em causa, ou seja, a ação livre na causa. Eu me embriaguei para cometer aquele crime, uma embriaguez pré-ordenada. É uma das causas de aumento de pena previstas no Código Penal, tá bem? Embriaguez acidental. Lau Damásio de Jesus dizia que a embriaguez acidental ocorria pela queda num tanque de aguardente, tá? Então, esse é um exemplo aqui. Caso fortuito ou força maior. Mas eu trago outra ideia. Algumas medicações, ao exemplo da risperidona, combinada com outras, por exemplo, risperidona mais ritalina e fluoxetina, elas te dão essa sensação de embriaguez. Que tu fica viajando, ali não, eu nunca tomei, gurizada. Mas eu já pesquisei bastante sobre isso. Porque eu gosto muito de pesquisar a respeito da embriaguez e aplicabilidade na fiscalização de trânsito. Então eu já vi todos os efeitos, já analisei os efeitos do remédio, para que quando o servidor lá abordar o condutor, dê 0,00% no teste de alcoolemia e tenha essa suspeita da embriaguez e consiga, em tese, ajudar aquele condutor ali, se necessário for, tá bem? Essa que é a jogada. O polícia, ele não é todo destrutivo, tá bem? Olha só. Por exemplo, tomei uma medicação e fiquei embriagado por isso, tá? Outro exemplo é alguém colocar um produto numa bebida, ou seja, hoje o metanol ali está em voga, né? Essa embriaguez patológica, ela também pode excluir a imputabilidade do agente, porque se o agente estiver inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Embriaguez pré-ordenada é beber para fazer algo errado. Eu falei artigo 59 do Código Penal, mas é 61 a linha L, tá bem? Então, a emoção e a paixão, elas não excluem imputabilidade, só se a paixão for patológica. Lá no estudo da psiquiatria forense, tu compreende isso, os distúrbios de personalidade. O borderline, o bipolar e assim sucessivamente, tá bem? Vamos indo. Já deixei aqui todo o contexto da imputabilidade. Já potencial consciência da ilicitude. O que é isso? É uma noção de que as coisas são erradas, tá bem? É a conduta paralela na esfera do profano, né? O que eu quero que vocês lembrem aqui? Homem Médio, de Nelson Hungria. Tá bem? A causa excludente, né, dela é o erro de proibição. Nós encontramos lá no artigo 21 do Código Penal. Então, o desconhecimento da lei, ele é inexcusável. Eu não posso dizer que eu desconheço a lei, tá? O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la, ou seja, diminuir a pena de 1/6 a 1/3, tá? É bem tranquilo isso aqui. Raramente a Fundatec cobra para carreiras de nível médio ou superior em qualquer área. Tranquilo? Considera-se evitável o erro, o que? Se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível nas circunstâncias, deter ou atingir essa consciência, tá bem? O erro de proibição, ele pode ser indireto ou direto. O indireto é quando o agente erra, né, sabendo que a conduta é típica ou crime, mas supõe uma norma que autoriza sua conduta. Ou seja, tem em vista uma excludente de ilicitude e supõe que está agindo sob o amparo desta, ou seja, erra pensando que está amparado na excludente de ilicitude. Por exemplo, a égide da fracassada legítima defesa da honra que o STF já disse que não é cabível. Tá bem? Agora, erra sobre os limites da excludente, melhor dizendo aqui. Já o erro direto aqui, o indivíduo erra sobre o quê? Conteúdo proibitivo da norma, ignorando a existência de um tipo penal incriminador. Por exemplo, é uma prática de um ato libidinoso com menor de 14 anos, mesmo havendo consentimento, o porte de cocaína para consumo próprio, tá bem? Já o erro de proibição, ele recai sobre o quê? A ilicitude do fato, tá? Já o erro de tipo, ele recai sobre o quê? Uma falsa percepção da realidade em cima das circunstâncias fáticas ou sobre os elementos do tipo penal, ok? Matamos aqui, erro de tipo e erro de proibição aqui no nosso material. Exigibilidade de uma conduta diversa é agir dentro da normalidade, ou seja, é o evitar a violação da norma penal, tá bem? Os excludentes dessa exigibilidade de conduta diversa, ou seja, a conduta vai ser inexigível, é a coação moral irresistível, ou seja, que é um ato que uma pessoa coage outra
a praticar um crime. Sobre o quê? Sobre a ameaça de algo grave. É uma causa de exclusão da culpabilidade. Isso nós encontramos lá no artigo 22 do Código Penal. Coação física irresistível e obediência hierárquica, tá bem? Artigo 22. Se o fato ele é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível ao autor da coação ou da ordem. Essa obediência hierárquica, ela só é aplicável aos funcionários públicos. Por exemplo, o meu inspetor determina que eu vou lá tirar os moradores de rua. Eu, que é o ardiloso como sou, conheço a DPF 997 do STF, que trata ali da questão da política pública dos moradores de rua. Então eu não vou realizar aquilo ali. Em tese é uma ordem manifestamente ilegal, tá bem? Não é uma ordem ilegal, melhor dizendo, porque o lugar de morador é dentro de casa, tá bem? Não é na rua. Seguindo essa mesma ideia, filhos, vamos indo. Eu já até coloquei ali, não é a DPF 997, é 976. Ah, olha ali. Olha só, terá a ordem uma aparência de legalidade, mas no fundo é ilegal. Deve haver uma estrita observância da ordem. Por exemplo, retirar moradores de rua sem devido planejamento, tá bem? Então já deixei aqui, filhos, tudo certinho, tá bem? Erro de tipo, erro de proibição, artigo 20 do Código Penal, tá? Eu erro sobre os elementos do tipo, eu vou deixar já prontinho para vocês aqui, que nós vamos trabalhando direto. O erro de tipo ele pode ser essencial, que é um erro sobre os elementos do tipo, tá bem? Ele exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se houver uma previsão em lei. É uma falsa percepção da realidade, tá? Erro sobre os elementos do tipo é uma falsa percepção da realidade. Ele pode ser excusável, que é aquele invencível, inevitável, que exclui o dolo e a culpa. Já o inexcusável, ele exclui o dolo, mas tu pode ser punido a título de culpa, desde que haja o quê? Uma previsão legal, tá bem? Agora o permissivo, que é um erro sobre as circunstâncias fáticas, poderá excluir a tipicidade, tá bem? As discriminantes putativas é isento de pena. Quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, tá bem? Ela pode ser acidental, que é um erro sobre as circunstâncias fáticas, né? Que pode excluir a tipicidade, ou seja, um erro sobre a pessoa. O agente quer praticar o crime, mas erra a propriedade, a identidade da pessoa ou o objeto. E isso, o que ocorre? Que o crime deveria ser cometido. O erro na execução é um erro na pontaria. E existem duas vítimas, a virtual e a real. A virtual é aquela quem eu queria matar. A vítima real é aquela quem eu matei, tá bem? Erro sobre a pessoa. Por exemplo, vou trazer uma coisa bem tranquila aqui. Eu pensar que, tranquila em tese, né? Lembra que eu falei que o direito penal ele é sangrento, ele é agressivo, que é um direito carinhoso, vai para o direito civil, nascer, viver, morrer, tal é a lei, já dizia Allan Kardec, né? Então, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as circunstâncias, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, tá? O erro no nexo causal é o aberratio delicti, né? Exemplo, queria matar uma vítima com a paulada, né? E aí eu mato ela, ela fica desmaiada ali, ela não morre, desculpa, ela fica catalética. E aí eu resolvi enterrar o cadáver, que ainda estava vivo. E a vítima morre asfixiada, tá bem? Resultado diverso pretendido. Marcos queria causar um crime doloso, mas causa um crime culposo, tá bem? Ó, tudo mastigadinho no caminho, tá bem? E terminamos aqui a nossa parte 2 da teoria do crime. Nosso próximo tópico, nós entramos nos crimes contra a pessoa. Artigo 121 ao 154 do Código Penal, tá bem? Vamos adiante, meus futuros guardas, e jamais dependam da seguinte ideia. Ah, eu vou menosprezar o estudo, porque quem menospreza o estudo ou a qualidade de um material como nós temos, não passa, tá bem? Mas é como eu sempre falo, o nosso melhor nós fazemos todos os dias. E eu espero ter dado o meu melhor na confecção dessa aula para os senhores, tá bem? Muito obrigado, Deus les abençoe e vamos adiante.